Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar como é importante ter uma organização e também dando esse passo a passo de como ter uma estrutura para você ter uma organização eficiente e também dando dicas de aplicativos para poder organizar a nossa vida. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. O primeiro ponto é ter uma organização que adere à nossa rotina é muito bom porque a gente não se sente perdido e fica pensando o que eu tenho que fazer agora e por que eu tenho que ter essa organização. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se a gente não tem essa estrutura de uma organização eficiente que caiba a nós, a gente vai ficar perdido. A gente vai ficar assim. O que eu tenho que fazer? O que falta para eu fazer? Vocês estão me entendendo? Então, para ter uma vida de sucesso para o nosso lado pessoal e do nosso trabalho, tem que aderir à nossa rotina para manter essa organização máxima para a gente, para ter alta produtividade. É o que eu falo aqui, até porque é o meu nicho aqui no canal para vocês. Esse é o ponto 1. Segundo ponto é colocando as tarefas, o que a gente precisa fazer. Então, você vai colocando seus compromissos e tarefas conforme é o padrão da sua vida. E ainda falando sobre tarefas e compromissos, o que é bom lembrar também de anotar, mas também incluir aqueles compromissos e tarefas recorrentes. Como assim? Recorrentes significa que repete a cada semanalmente, ou anualmente e mensalmente. Então, você vai colocando conforme é na sua rotina, conforme é o que você vai aderindo para você. O que você costuma fazer para você? No meu caso, a minha dança é de toda terça-feira e sábado. A não ser que mude no ano que vem para, sei lá, para quarta-feira e sexta-feiras. Eu coloco para as quartas-feiras e sextas-feiras. Isso seria compromisso mensalmente. Agora, se fosse anualmente, se fosse um ano inteiro. Se fosse mensalmente, seria um ano inteiro também, só que mensalmente. Anualmente seria até no ano, até passar um ano inteiro. Então, enfim. E ainda pegando nesse gancho, temos o terceiro ponto. Você inclui os prazos dos seus compromissos e tarefas para serem feitos. Então, por exemplo, você coloca prazo para um trabalho de faculdade para você definir o dia que tem que ser entregue e também colocando em uma das agendas para lembrar você. Então, por exemplo, no seu Google Agenda tá lá para terminar um trabalho, para poder concluir e ser entregue na área da sua vida, da sua faculdade. Ponto. Então, você vai fazer isso para ele lembrar você que você tem que entregar o seu trabalho. Então, incluir prazos e lembretes é muito bom, porque a gente não fica, como posso dizer, perdido. A gente não vai conseguir lembrar que tem que ser entregue. Então, definindo prazo é muito bom também. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é mantendo essa organização de maneira constante, para você não se perder nos seus compromissos e tarefas que precisa ser feito. Sexto ponto. Você vai definir quais são as prioridades para você. O que é importante para você anotar e você não esquecer depois. E o sétimo ponto é anotar. Anota tudo que você precisa fazer. Seus compromissos, tarefas, eventos, em qualquer lugar. Seja no seu iPad, se você tiver, ou no seu notebook, ou no bloquinho de notas mesmo, em um papel qualquer. Depois você vai comprando em um lugar específico para você começar a ter essa organização. Então, você começando a ter essa organização para você começar a anotar é muito importante também, porque daí depois você não vai lembrar o que precisa ser feito para você estar presente em um evento também, ou no seu compromisso importante. Então, vocês anotando
em qualquer lugar é muito bom. E deixa também, ainda pegando esse gancho, deixa de forma visível para você ver. Por exemplo, aqui é o meu quarto. Então eu deixo visível aqui para eu ver na minha agenda. Inclusive, esse o meu namorado me deu de Natal no ano passado. Então aqui eu coloco a minha rotina, o que eu preciso fazer. Eu coloco também meus hábitos, meus compromissos, enfim. Então, da semana passada, eu já deixo de forma estruturada para eu não, para eu não perder esse meu costume de seguir essa minha organização e a minha rotina, incluindo hábitos também para ser mais leve, para eu me sentir mais produtiva também. Então, eu coloco aqui os meus compromissos e tarefas conforme é o padrão da minha vida. Então, vocês vão fazendo conforme é a rotina de vocês. Aqui eu tenho também o meu Habit Tracker, que eu vou rastreando todos os meus hábitos. Eu também tenho o meu controle financeiro, os meus gastos. Aqui tem de forma de calendário. Eu coloco os meus compromissos, que é do mês de outubro. Então, por exemplo, vai ter ensaio geral amanhã, que na verdade não vai ter mais. Então eu vou desmarcar para eu colocar no outro dia que vai estar certinho para mim. Aqui antes já foi a minha dermatologista e o endócrino também, então já tá tudo certo. Então você já vai deixar no seu quarto, porque assim quando você chegar, você vai ver o que precisa fazer naquele seu dia. Hoje, no caso, vamos ver aqui: balé, street dance, gravações e o café da manhã, que já foi. Então pronto, feito isso, já está pronto. Eu vou deixar nessa página aqui também, porque eu gosto de manter essa parte, porque é do meu habit tracker, dos meus hábitos, da minha rotina. Então vai chegando no final do dia, eu vou só colocar o check aqui, o que eu já fiz no meu dia, que nem hoje. 8 horas de sono, skincare. Eu só não comi bastante fruta por enquanto e também eu não fiz a hora da minha leitura. E agora sim eu vou dar dicas de aplicativos para poder organizar a nossa vida. Eu vou dando exemplos para vocês. Temos o Google Calendário, tanto que tem um vídeo aqui no canal eu ensinando como organizar a sua vida inteira nele. Eu vou deixar aqui na descrição. Aí vocês conseguem ter acesso como se usa ele, como que cria agendas por outras agendas. Inclusive que essas agendas, conforme que vocês vão criando, são as áreas da sua vida. Vocês vão definir para cada área da sua vida. A minha, no caso, academia de dança, pessoal, seja consultas médicas, coisas diárias, de ir na manicure, fazer compra. Tem também do canal, eu coloco o dia das gravações, edição de conteúdo. Eu também tenho o Instagram, a mesma coisa que o canal do YouTube. E só, eu tenho 4 agendas. Esse é o meu total da minha organização e que na verdade eu mudei de aplicativo. Agora eu tô usando o Notion Calendar, que é um pouco diferente do Google Calendário, mas que também tem algumas pequenas semelhanças. Mas o Notion Calendar, que eu também vou falar aqui agora, não tem como criar agendas. Para fazer isso, você tem que fazer no Google Agenda ou no calendário do seu iPhone, se você tiver. Feito isso, já está pronto as suas agendas. E depois você instala o Notion Calendar, você vai ver lá no cantinho as suas agendas que você criou no seu calendário ou no seu Google Agenda. Então, feito isso, pronto. Tem um maisinho lá, você vai criando a sua rotina, seus compromissos e tarefas que precisa ser feito conforme é na sua semana, no seu dia a dia. No meu caso, gravações de sábado, domingo, edições de conteúdo e agendamento. Domingo, segunda, quarta e quinta. Aulas de dança, terça e sábado. Então você vai colocando conforme é o padrão da sua vida. Esse é o meu, no caso, dando de exemplo para vocês. Ou para quem trabalha, não sei, você pode colocar sua rotina também. Para quem gosta de pôr rotina que nem eu,
você pode pôr, ou se você não quiser colocar, tá tudo bem também. Se você quiser só colocar seus compromissos e tarefas, tá tudo bem também. Então você vai aderindo conforme a sua melhor maneira de se organizar para ter uma organização eficiente para você, assim como eu tenho a minha. Então você pode ir colocando seus compromissos que são recorrentes, que fica se repetindo, aquelas tarefas rápidas que precisa ser feita, tipo fazer faxina, ir no mercado, como eu posso dizer, repor medicações na sua casa, arrumar seu quarto. Você também pode incluir hábitos no seu dia a dia para ser mais leve, para fazer render o seu dia. Por exemplo, se você faz pilates de quarta, quinta e sexta, você põe pilates de quarta, quinta e sexta, colocando prazo e horário para lembrar você dos seus compromissos. É importante também colocar lembrete para notificarem vocês para não esquecer. O mais importante é esse também, colocar de forma de lembrete para notificar, para o seu celular notificar você, para você não esquecer dos seus compromissos. Então, vale lembrar também essa parte, porque é muito importante. E esses aplicativos que eu tô falando aqui para vocês, servem tanto no Android e também no iOS. Agora eu vou falar do Google Keep. Você pode criar listas através dele para cada área da sua vida, ou fazer diferente também. Por exemplo, lista de viagens, lista de supermercado, lista de tarefas do seu cursinho e por aí vai. Então você vai aderir na sua rotina, conforme é a sua vida. Eu tinha, na época que eu fazia a faculdade, eu tinha a lista de tarefas da faculdade, mercado para minha mãe, que eu ia com ela e ajudava para poder comprar as coisas de casa. Que mais? Eu tinha a lista também de trabalhos para eu fazer da faculdade, para poder ser entregue, para não faltar nada. E também eu tinha a lista de portfólios que eu tinha que fazer, para poder não esquecer, e por aí vai. E também tem o Google Docs, que ele serve para poder fazer textos, resumos, colocar em tabelas também, se você quiser. E o Google Docs, ele não só serve somente para fazer resumos e anotações, mas vocês podem fazer checklists, slides, trabalhos, currículos, que mais? Roteiro de viagem e por aí vai. Ele tem várias funções legais que dá pra gente fuçar e mexer, começar a usar. E por fim eu vou falar do lembretes, mas tem um porém nele. Não tem como mexer no Android, somente no iOS. Ele também tem como criar listas conforme são áreas da sua vida. Então, por exemplo, você pode pôr faculdade, cursinho, seu trabalho da sua empresa. Então você vai aderindo como é a sua rotina. No meu caso, eu tenho metas do meu ano, gravações, financeiro e supermercado. Essas são as áreas da minha vida. Porque se eu for colocar conteúdos para YouTube, depois TikTok, depois o Instagram, vai ficar muita lista. E eu não gosto porque eu sou uma pessoa que eu me sinto... Quando eu vejo muita coisa acumulada em um lugar só, eu fico agoniada, então eu não gosto. Então eu deixo somente gravações. Nesta lista de gravações, eu separo por, como agora no caso, gravações do YouTube. Agora, se eu fazer gravações do Instagram, eu pulo para a linha de baixo, gravações do Instagram. Depois, gravações para o TikTok e por aí vai. Então eu acho mais fácil fazendo isso. E nele também tem como colocar prazo para cada tarefa sua. Você põe a nota para você especializar a sua tarefa. Então, por exemplo, esse no caso, 2 gravações. Esse vídeo é sobre organização do começo e dicas de aplicativo. Se eu não colocar isso, eu não vou saber que vídeo que eu tenho que gravar. E vocês não vão saber o tipo de tarefa que vocês precisam fazer. Então, por exemplo, se você pôr uma tarefa solta, sem nomear, vocês vão ficar na dúvida, mas isso é sobre o quê? O que eu tenho que fazer? Então, nomeia a sua tarefa para você não se sentir perdido. Assim fica mais fácil. E também colocar de forma de lembrete e lembrete antecipado para lembrar você. O que eu gosto muito dessa função, porque como que agora atualizou do iOS 18.2, tem essa função, que é do lembrete antecipado e do lembrete para lembrar na hora mesmo.
Eu sempre gosto de colocar até 10 minutos antes para eu poder lembrar do vídeo que eu preciso fazer, lembrar do meu roteiro, lembrar da parte financeira também para eu fazer a conta, para eu pagar a pessoa. Eu tenho que me organizar também, que mercado que eu tenho que fazer compra e por aí vai. Então essas foram as dicas aqui de hoje do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e que também pode funcionar para vocês, assim como funciona comigo. Então agora eu finalizo o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.